Olá a todos que estão aqui com a gente hoje, mais uma maratona de soluções digitais. Quero agradecer a presença de todos vocês. O meu nome é Gustavo Villa, eu sou o gestor do portfólio de cloud aqui dentro da Embratel e também sou um dos membros do CCOE aqui dentro da nossa empresa. Hoje o tema, né, vocês já sabem, é justamente falar sobre como planejar um centro de excelência em cloud, né? Então, entender o que está por trás disso, até onde vai, mas principalmente a nossa intenção aqui hoje é compartilhar um pouco da nossa experiência. A gente passou por esse processo recentemente aqui dentro da Embratel, então acho que nada melhor do que contar histórias, né, para a gente conseguir entender um pouco de como as coisas acontecem. Queria lembrar, né, antes da gente ir para o nosso bate-papo aqui e conseguir fazer essa troca com vocês, que esse webinar ele está sendo gravado, como todos os outros que a gente faz. Então vai para o nosso canal do YouTube. Então vale lembrar, se inscrevam no canal, ativa a notificação, que sempre que tem vídeo novo, a Embratel acaba postando lá e notificando vocês conseguem ter um conteúdo de qualidade ali para acessar. Então fiquem super à vontade também, que do lado direito da tela de vocês provavelmente está aparecendo um espaço de bate-papo. Vocês podem mandar perguntas ali, a gente tenta tratá-las aí no decorrer da live. Provavelmente eu puxo elas no final para a gente falar com vocês. Mas o importante é a gente estar aqui fazendo essa troca, né, com vocês. Então hoje eu convidei duas pessoas para estar aqui comigo, duas pessoas que também fazem parte do CCOE aqui dentro da Embratel, desse processo de transformação que a Embratel passou e está passando ainda, né, uma evolução contínua que a gente entende. Então, primeiro que eu queria agradecer justamente a presença do Marco Feliziani. Ele é consultor de cloud aqui dentro da companhia. Ele tem mais de 18 anos de experiência. Ele já trabalhou em empresas de diversos portes, né, empresas de grandes portes, e hoje ele está aqui trabalhando já há um bom tempo, aliás, né, conosco aqui na Embratel. E dentro do CCOE da Embratel, ele está muito focado na parte de pessoas e de como que a transformação cultural acaba impactando também as pessoas, como a gente lida com pessoas no dia a dia. Então, Marco, obrigado pela disponibilidade, por estar aqui com a gente hoje. Obrigado, Gustavo, pelo convite. Uma boa tarde a todos e sempre um prazer estar aqui na Maratona de Soluções Digitais, contribuindo um pouco com o nosso conhecimento, com a nossa experiência, né, a vivência, como você bem disse, de outras empresas, né, e contar também um pouquinho dessa nossa transformação, que ela não começou hoje nem ontem, né, então a gente vai conseguir aqui expor um pouquinho para os nossos espectadores aqui. Muito obrigado. Imagina. Queria agradecer também a presença da Andresa Herrero. Ela é gerente de produtos aqui dentro da Embratel. Ela também é líder de desenvolvimento de novos serviços. Ela tem mais de 23 anos de experiência, assim como o Marco, ela também tem, né, passagem por empresas de grande porte, também está um bom tempo aqui conosco. E a Andresa, ela tem sido uma das protagonistas da implementação desse CCOE aqui dentro, então liderando várias frentes desse projeto, né, que lá atrás a gente tratou como um projeto, hoje já é a realidade da Embratel, já faz parte do nosso dia a dia. Então, Andresa, obrigado também por compartilhar com todo mundo aqui o que a gente vivenciou. Eu que agradeço. É sempre um prazer me juntar aqui com vocês e fazer essa troca, falar do que a gente gosta e fazer a troca de conhecimento, ouvir um pouco também, que depois a gente sempre recebe feedback bacana. E vamos bater um papo aqui que vai ser legal. Muito bom. E por último, queria agradecer o Sandro, o nosso intérprete de Libras, que está aqui conosco hoje. Então, obrigado, Sandro, por fazer essa tradução aqui para quem está nos acompanhando, super importante. Bom, vamos começar então contando um pouquinho da história, né, de como isso tudo surgiu aqui dentro da Embratel. Então, como surgiu essa necessidade. A Embratel, ela sempre teve a característica, né, de lá atrás ser uma telecom. Eu acho que eu já contei essa história em outras lives que a gente fez, e foi passando por um processo de transformação natural, de entender que tecnologia precisava fazer parte também do DNA dela, e há muitos anos já vem se transformando e atuando nesse mercado, né, de TI mesmo, tanto com a parte de serviços, quanto com a parte de data center, de servidores, enfim, toda essa parte que está na base ali da parte de tecnologia. Só que
a Embratel começou a dar um foco muito maior em cloud de uns tempos para cá, né? Então, no início a gente tinha uma abordagem de serviço, sim, mas muito pautada ainda por plataformas próprias que a gente levava ao mercado, muitas parcerias que a gente tinha com os grandes players de nuvem, mas uma camada de serviço muito customizada para entregar alguns serviços para clientes, e a gente entendeu que naquele momento a gente precisava fazer uma abordagem diferente, né? De respirar cloud de uma maneira diferente. Tinham diversos serviços que a gente já tinha no portfólio e que a gente entendia que a gente precisava dar um passo além, de estar além do mercado, né, de conseguir agregar mais no processo de transformação das empresas. E neste momento a gente entendeu que a gente precisava estruturar um centro de excelência em cloud. Então isso veio a questão dos 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, essa necessidade mais latente, justamente porque naquele momento a gente estava compondo uma unidade de negócios em cloud, uma área da Embratel totalmente focada nisso, e como pessoas de áreas diferentes integrando isso e com vivências diferentes, a gente precisava, né, normalizar com todo mundo a maneira como a gente iria trabalhar e como a gente ia garantir a qualidade que a gente ia levar para o mercado. Então, o CCOE dentro da Embratel, acho que a mensagem importante é justamente que nasceu de uma transformação que a Embratel entendia que precisava passar para conseguir extrair o melhor de nuvem e conseguir levar para o mercado o melhor da nuvem, e além dos serviços tradicionais, né? E isso refletiria, logicamente, na qualidade que eu já falei, mas também na questão de como a gente leva o serviço para os nossos clientes, de como a gente consegue colocar o cliente no centro disso tudo, mas além do discurso, né? De verdadeiramente a gente conseguir levar a qualidade na ponta, conseguir dar a escala que é necessária para conseguir atender uma quantidade de empresas grande, mas sem deixar de lado a questão da customização, da personalização e atender aquilo que o cliente precisava. Então, surgiu com essa necessidade de acelerar negócios, mas também por conta de toda essa transformação que eu mencionei, né? Aí, no longo desse processo todo, a gente acabou vendo quão extenso é esse trabalho de estruturação de um centro de excelência, de como a gente precisa pensar além da tecnologia, né, e como tem pontos que às vezes a gente fala, né, de vamos estruturar um CCOE, a gente pensa em olhares muito específicos, né, de como lidar com nuvem, e isso vai além. E aí eu queria já abrir aqui para Andresa e Marco, para vocês colocarem também a visão de vocês, de como vocês receberam isso na época, né, de quando chegou o projeto, de qual foi a expectativa que se tinha naquele momento, porque quem está aqui com a gente talvez esteja passando exatamente por isso, né? Poxa, eu entendo que eu preciso dar um passo além, eu entendo que eu preciso me estruturar, mas como que as minhas equipes internas, de repente, vão receber essa informação? É o primeiro impacto que acontece. Eu acho que uma coisa que foi muito peculiar também no nosso caso, e eu acho que isso fez uma grande diferença, é a gente conseguir olhar nas 2 perspectivas, né, Gustavo? Como cliente, porque a gente também tinha, era um cliente interno para implantar esse negócio, a gente era o resultado da transformação interna para os nossos trabalhos aqui, então a gente tinha essa perspectiva do que queria receber de entrega de resultado desse projeto para o nosso uso interno, mas sempre também drivado como a gente ia levar e colocar isso para fora de casa também. Como é que isso se refletiria para fora de casa, na maneira como a gente passava a abordar e entender as necessidades do cliente em todo momento e voltar para o nosso portfólio de serviços, né? A gente sabe que se a gente pode resumir, eu acho, não sei se é muita audácia pensar isso, mas acho que um foco que a gente sempre dá, um objetivo macro de um centro de excelência, e pode ser muito natural a gente vincular isso à tecnologia apenas, mas quando a gente coloca a tecnologia como habilitador de negócio, né, e ela está no meio de todo o negócio, isso não é relativo só a empresas de tecnologia, e não é, apesar da nossa natureza já vir disso, de respirar a tecnologia, a gente tem que pensar que por trás de tudo isso, o nosso negócio estava em jogo também. Então, a gente era um cliente interno como acelerador dos nossos negócios, mas também pensando em como atender e focar o cliente e passar a olhá-lo com mais centro, né? Com mais voltado ao que ele precisa, do que muito mais do que a gente colocar a nossa tendência ao mercado. Eu acho que isso fez muita diferença para a gente.
Perfeito. Eu vou complementar o seu ponto, Andresa, com o foco na pessoa, o foco em people aqui dentro. A transformação da Embratel, ela visa, assim, a melhoria, o foco no cliente, né, como nós comentamos, mas a gente também tem que lembrar que a melhoria também é uma melhoria interna, né? Então, na hora que a gente olha, é engraçado, né? A gente olha o cliente externo, mas na hora que a gente olha do lado, tem um espelho, e você se vê também como um cliente, porque a melhoria passa pelos nossos processos internos, né? Então, aquele ponto, né? Eu estou melhorando a entrega, visando a entrega para o meu cliente final, para que eu tenha uma melhor qualidade no resultado, no objeto final, né? No objetivo final ali, que é a necessidade do cliente, né? E a transformação dele, e por outro lado eu também melhoro os meus os meus processos, as minhas entregas com uma qualidade proporcionando para as áreas correlatas às nossas nos seus papéis, as suas responsabilidades. Então eu vi esse ponto, Gustavo, né, complementando esse ponto importante que a Andresa comentou, como uma transformação interna essencial para que a gente consiga externalizar a qualidade que a gente também venha buscar aí para os nossos clientes. Uma coisa que é legal, que nunca a mensagem ela vem como uma transformação, né? Ninguém achou que no dia seguinte ia virar outra empresa, mas é mais ou menos assim, como você mirar no pardal e acertar um elefante. A gente queria, naquele momento, acelerar negócio, se desenvolver tecnologicamente, estar muito à frente, né, do que a gente estava. E eu não sei vocês, mas a gente acabou vendo que as nossas perspectivas para conseguir esse resultado, a gente teve que passar por negócio, sim, que era o nosso objetivo, mas tinha pessoas, processos e governança, operação, ferramenta, plataforma, ou seja, não tem pilar que a gente não tocou e não se reestruturou para chegar no resultado, né? Então, isso mexe em tudo, né? Mexe em todas as verticais da esteira de entrega. Sim, eu lembro quando a gente foi fazer o kickoff do projeto, né? E pessoas, né? Obviamente, um projeto do tamanho do CCOE, como foi na Embratel, tinham pessoas de diversas áreas envolvidas, né? E a gente fazia aquela, apesar do momento que a gente tratou isso, estava remoto, mas a gente ainda assim fazia aquelas conversas paralelas. E no início do projeto, a expectativa de cada um era completamente diferente, né? Tinha gente com assim, poxa, então tomara que porque ninguém sabia muito bem o que era o CCOE, né? Até onde ele ia e tudo, né? Então tinha muito, tomara que resolva essa parte do processo, tomara que resolva essa parte de plataforma, né? Que tá nessa linha que você comentou, né, Andresa? Eu lembro muito claramente disso e do momento que a gente colocou uma definição. Então, o que a gente vai fazer com esse projeto? Eu acho que foi o grande divisor de águas que a gente teve na prática, né, da implementação do CCOE, de que todos nós estivéssemos alinhados de onde a gente queria chegar com ele, né? Eu acho que isso foi bem simbólico para mim, pelo menos. Aí, eu acho que se tem um ponto de partida, que foi um aprendizado e serviu para a gente depois no todo o rollout, é você conseguir definir bem qual é o seu alvo, né? Qual é o objetivo comum, porque não é um trabalho de uma pessoa, né? Às vezes a gente tem uma pessoa com mais de um papel, mas elas têm que estar bem alinhadas com qual é o resultado, qual é o objetivo final, o que você quer atingir. Porque aí depois o negócio flui de uma maneira muito natural, né? As coisas vão se encaixando e fazendo sentido. Às vezes no começo você olha e fala assim, isso aqui não vai dar certo, não vai chegar. E dá, e vai, assim, de forma cadenciada, a gente atinge, assim, transformações que hoje a gente pode dizer que nos superaram, né? De verdade. E um detalhe interessante, a união também das equipes, né? Porque em dado momento, quando nós estávamos trabalhando vou chamar de silos, né? Ou em separado, cada um pensava na sua entrega, ali, o pedaço da entrega. Então, assim, essa é a minha responsabilidade, eu tenho início, meio e fim como um projeto, e a partir do momento que nós temos um centro de excelência, a gente tem uma união, e o objeto final não é só a minha entrega ou o meu projeto, é algo muito maior, muito além. Então, hoje, eu me sinto muito confortável em discutir alguns temas de negócio, né, com pessoas da operação, com pessoas de segurança, né, que a gente também
tem que lembrar que a segurança permeia toda essa camada, então a gente acaba discutindo esses pontos de toque no negócio com todas as outras áreas. Então, o Centro de Excelência também vem para unir essas áreas para o objetivo final, que é a entrega com qualidade e o resultado, né? Maximizar as entregas e a performance das pessoas. E você tocou num ponto que foi bastante emblemático, né, Marco, que foi nessa descoberta também do processo que a gente passou. Você colocou muito bem assim, a questão dos silos, né? Então, a transformação cultural que a gente precisou passar e ainda está passando por ela, né? De mudar o modelo de trabalho, inclusive para trabalhar de forma menos hierarquizada, mais no modelo de squad, onde pessoas de times diferentes compõem uma squad, um objetivo único. Quer dizer, isso, quando você fala de CCOE, não necessariamente ele vem naturalmente como uma definição de CCOE. Mas se você não tem isso dentro da empresa, para você conseguir entregar o resultado que um CCOE precisa, ele acaba, né, ficando limitado também, né? Então, olha o tamanho, né, que eu lembro muito disso, né, de como é maior do que a gente imaginava, porque o CCOE acaba puxando a empresa como um todo para se transformar. Ele não pode ficar ali pensando somente no que é o objetivo final do CCOE, porque se todo o restante não mudar, não vier junto, você acaba não conseguindo efetivamente, né, implantar um CCOE e fazer ele trabalhar. E o outro ponto que também acho que foi muito alvo de discussão lá no início, era justamente assim, não, mas o CCOE, o foco, né, muitas pessoas tinham essa visão, é o foco técnico, né, de como entregar com mais qualidade. E durante, né, inclusive o processo, a gente percebeu que não, faz parte inclusive da definição do CCOE, olhar o técnico sim, a parte de plataforma, mas olhar todo o restante que a Andresa comentou lá anteriormente, né, a questão de governança, de pessoas, de processos, então que não estão necessariamente ligados com a parte técnica, assim, né, no direto, né, pelo menos a percepção que eu tive foi muito, muito nessa linha. No restante, né, de o olhar para o cliente, que foi outro ponto que eu achei que foi muito emblemático, que era, a gente tinha uma questão que era muito latente ali, né? Ou a gente segue no modelo de idealizar produto e tentar convencer o nosso cliente que o nosso produto é melhor do que outros produtos que ele pode ter no mercado, ou a gente inverte esse prisma e passa a entender o problema do cliente, trazer para dentro de casa e ver qual o melhor produto. Se precisar ajustar o produto para atender aquele cliente, a gente ajusta, precisar ajustar o serviço. Então, ok, então vou trabalhar mais customizado para conseguir realmente atingir o objetivo final que o nosso cliente tem no fim do dia. Mas como que eu faço isso garantindo escala, garantindo qualidade, né? Porque no fim é isso que faz a diferença quando a gente entrega o serviço na ponta, né? Eu acho que o CCOE, se a gente for olhar nessa perspectiva, ele é a grande engrenagem que agora faz a máquina girar. Né? Então, eu fico imaginando que assim, as empresas que buscam, é claro que aqui a gente está falando de um centro de excelência em cloud, ou seja, não vamos esconder que o nosso objetivo por trás disso é alavancar os nossos negócios em nuvem e ser um habilitador para os nossos clientes nessa jornada de nuvem, para que a TI seja de fato esse habilitador de negócio. Então, assim, agora como é que a gente faz TI virar um habilitador? Normatizando, tendo governança, tendo processo, tendo pessoas, porque fazer TI e fazer inovação, a gente sabe. Agora, como é que a gente aproxima os dois mundos? Né? Porque isso é uma grande chave. Se antes, assim, TI era aquela unidade de negócio, que ela sempre é acionada para o desenvolvimento do seu produto, do seu resultado como empresa, TI tem que a gente vem falando isso já há algum tempo, e eu acho que o CCOE, para qualquer empresa, ele tem que ser esse agente transformador de levar TI para o negócio, e deixar de ser um blocker, de ser um executor, e ele passar a linguagem de negócio, e aí o centro de excelência, ele passa a ser aquele que rege tudo aquilo e padroniza para que tenha autonomia, mas quando a gente fala, né, Gustavo, customizar, você escala customizado, porque você tem norma, você tem padrão para você criar
o que customiza. Então, assim, não vira bagunça, não é cada um fazendo do seu jeito, é todo mundo fazendo do mesmo jeito coisas diferentes. Acho que essa é a grande chave para atingir escala quando a gente quer customizar. É ter um padrão, né? E também a gente olhar processos que a gente pode ter repetição, né? Porque tem muita coisa que de fato é customizada e tem outras coisas que, assim, poxa, é igual para todo mundo. Por que eu vou fazer aquilo de forma manual? Né? Porque eu não automatizo essa parte do processo e eu entrego rápido, entrego com qualidade. Se eu precisar voltar ali e mudar aquilo que eu estou entregando, eu mudo para mudo para todo mundo. E tem partes que, né, logicamente, são customizadas e de fato tem uma diferença grande nesse ponto, né? Mas pode falar, Mário. Eu ia complementar que esse é um ponto bem interessante. Parte do processo ele pode ser igual para diversas empresas ou até diversos serviços, né? Até, generalizando um pouco mais, né? Que diversas empresas podem utilizar esse serviço. Só que outra parte do processo ele pode ser customizado. E aí a gente tem que sempre pensar nisso. Eu preciso reutilizar o que é necessário, e eu posso agir como um alfaiate para aquilo que eu preciso ter mais customizado para o meu cliente, e aí quando eu falo cliente, é cliente interno e cliente externo, né? A gente tem que sempre pensar nisso. Então, o CCUI, como bem disse a Andresa, o nosso foco é melhorar a qualidade interna, mas prezar a qualidade para o nosso cliente final nos nossos serviços. Só que um cliente final nosso que está nos escutando neste momento pode criar um CCUI para melhorar a qualidade dele interna, porque ele vai melhorar a entrega, no final do dia ele vai melhorar a entrega para o cliente final dele, né? Então o passo inicial pode ser isso, melhorar alguns processos internos, desenhar esses processos que são reutilizáveis, né? E deixar isso muito claro para todas as equipes, participantes ou não do CCUI, do core do CCUI, e customizar quando for necessário. Quando tiver a necessidade de customizar, cria-se um squad, pensa na alternativa ou na saída e acopla como se fosse um Lego. Sim. Tem um ponto, Gustavo, que pode a falar, gente não Andrés. falou aqui ainda, mas a gente, assim, a natureza da mudança cultural que é muito grande, né? Que assim, quando a gente falou assim, deixar de trabalhar em silos, a gente acaba mexendo no queijo de outras partes também, né? Então, uma coisa que eu acho que é essencial é ter um buy-in executivo para que a gente comece essa transformação. Então, não tem que ser só top-down, é uma coisa que é um grupo, é um conjunto que tem que estar disposto à mudança. A gente tem que estar disposto a se transformar e mudar todo dia, porque é sempre uma superação, mas eu acho que tem que ter um patrocínio executivo muito forte, porque isso tange várias barreiras que às vezes a transformação é muito mais cultural e de cotidiano do que técnica, no fim das contas, né? Sim, e eu lembro de um caso, acho que o Marco deve se lembrar disso também, justamente de uma discussão que a gente estava tendo, né, com o cliente, né, de como ajudá-lo a fazer essa transformação, né, e no meio dessa discussão e a gente, né, tentando ali dar as nossas percepções a respeito disso, a gente falou assim, não, mas eu tenho que montar uma squad na minha área, né, porque a outra área de outra diretoria, e aí não posso fazer diferente. E, na verdade, o conceito e a transformação cultural é justamente isso, né, de você quebrar justamente, esse não é da outra diretoria, é da minha diretoria, e isso passa por um processo de transformação interna da empresa, mas também passa por o sucesso do CCOI, como a gente estava falando antes, né? Então toda essa base, esse alicerce, para que você efetivamente tenha um CCOI que olha a parte técnica, que olha a parte de processos, que olha a parte de governança e tudo isso, também passa por essa questão de cultura interna, né? Multidisciplinar e autônomo, né, Gustavo? Ele tem que ser multidisciplinar e ele tem que ser autônomo. Só isso já é muito disruptivo para muita empresa.
Tem muita questão, né, envolvida aí, de mudança mesmo na forma como as coisas são feitas, né? Então, então só para fechar esse tema do que a gente descobriu, né, no CCOE, eu acho que essa visão de que um projeto de CCOE, muitas vezes, ele é muito maior do que a gente tentar pensar em um objetivo muito pequeno ali. Ele acaba sendo, de fato, uma transformação da companhia, e esse ponto de realmente ter o engajamento de diretores e outras áreas da empresa, né, também em conjunto para fazer essa transformação, ele é super importante. E no nosso caso, especificamente, como que esse projeto, ele iniciou, como a gente comentou aqui, mas a gente teve um apoio, um suporte, já que a gente estava nesse processo de transformação, a gente também foi buscar no mercado quem pudesse nos apoiar. Então também a gente teve um apoio muito grande da AWS nessa reestruturação toda, mas o que é importante é que, apesar disso, apesar da gente ter dado as mãos de fato para quem tinha competência para nos auxiliar nisso, a gente estruturou desde o início que seria uma estruturação agnóstica, né? Esse também foi um ponto muito importante para a gente não ficar preso a uma só tecnologia, um só provedor, né, de solução, e que a nossa relação com eles fosse porque os dois lados estão vendo que é positivo e não porque a gente só estruturou para um lado, né? Então a gente iniciou sim com a AWS essa estruturação, mas a gente fez para que a gente consiga atender qualquer tipo de fornecedor, de parceiro. Então, para que também, quando chegassem as demandas, a gente estivesse preparado para isso. Acho que esse também é um ponto super importante do sucesso, né, durante a estruturação do CCOE, de não pensar em tecnologia específica, de não pensar em fornecedor específico, de tentar pensar de uma maneira mais holística, né, possível. Acho que também foi um ponto bastante relevante que a gente teve. Acho que o Marco teve também um caso, né, de lidar com outros provedores e se aproveitar, inclusive, do processo que a gente reestruturou e de como a gente trabalha, né? Acho que também foi bastante positivo, né, Marco? E interessante porque até aí, falando novamente de people, né? A gente buscou no mercado, ainda continua buscando, pessoas para trabalhar que conheçam outros frameworks, né? Nós temos outros frameworks, outros CAFs, né? De trabalho. E são modelos de trabalho que a gente precisa entender e adotar no melhor formato para a gente. Óbvio que se a gente tem um projeto baseado em uma tecnologia, né, ou Amazon, ou Microsoft, ou Oracle, ou Google, ou VMware, eu preciso, às vezes, imprimir aquele framework para que as coisas saiam de uma forma melhor, né? Só que a gente precisa se adaptar, e aí foi, acho que essa chave, né, de entender e ter pessoas que conheçam outros frameworks e criar o nosso próprio framework, né? Para que a gente consiga imprimir o nosso ritmo, né? A gente brinca, né? Criar um modelo é impressão de um ritmo, né? Então a gente hoje consegue imprimir um ritmo e, óbvio, se tiver que trabalhar dentro de um framework existente de mercado, a gente tem o conhecimento, né? Em diversos deles, não todos, mas em diversos deles, para que a gente consiga auxiliar os nossos clientes e os nossos negócios. A gente chegou num modelo, do nosso modelo, nosso molde de trabalho, até porque a gente sempre teve uma natureza multi-cloud, né? A gente quando a gente fala de desempenho, de jornada e de querer a melhor solução, não tem uma bandeira, né? Ela pode ser laranja, ela pode ser azul, ela pode vermelha, rosa e ela pode ser, inclusive, das nossas estruturas. A gente tem uma plataforma, né, de nuvem. Então, isso tem que funcionar para qualquer tecnologia, né? O modelo de trabalho tem que estar acima da tecnologia. Onde que a tecnologia entra aí? Em automação, em ferramenta, em meio de colocar escala, né? Então, é só no resultado final, né? Na ponta ali do iceberg, que de fato vai fazer a diferença onde a plataforma e a tecnologia entra, mas toda a cadeia por trás tem que ser agnóstica e funcionar para qualquer, o modelo tem que rodar de uma maneira fluida, né? Para qualquer tecnologia.
Sim. E depois no dia a dia, né, no desenrolar do projeto, porque isso que a gente está contando, compartilhando com vocês aqui, é muito dos bastidores, né, que às vezes a gente não tem oportunidade de fazer essa troca, né, no dia a dia, principalmente no momento que a gente está, né, cada um trabalhando de casa, então tem menos aquela conversa de corredor que acaba tendo esse tipo de conversa, né. Mas também a maneira como a gente se organizou, né, porque até aqui, né, que a gente está falando, a gente está explicando muito, dando esse contexto para vocês de como que a coisa surgiu, como que a gente idealizou isso, né? Mas e o dia a dia, né? Que eu acho que é outro ponto que fica. Poxa, eu estou aqui, né, precisando justamente estruturar um CCOE, eu quero entender como que eu organizo isso dentro da minha empresa e o que a gente pode fazer é compartilhar como foi aqui, né? E o primeiro momento, né, dessa estruturação foi aquilo que eu comentei lá atrás, que foi justamente a gente ter esse marco de entendimento entre todos, né? Então, foram definidos os participantes que iam encabeçar esse projeto, quem seriam, quem cederia, né, de cada área que a gente entendia que era importante contribuir para o projeto, né? Acabou cedendo um recurso ali para participar de forma integral nesse projeto e fazer essa troca com a AWS, né? Que estava fazendo a liderança da estruturação junto conosco. Então tinha um time duplo ali, né? Uma a consultoria por um lado e a própria Embratel, com recursos da própria Embratel, em quantidades iguais, trabalhando em conjunto para essa estruturação. Então, enquanto por um lado a consultoria trazia para a gente o como funciona na prática o universo deles, a gente olhava para dentro de casa e fazia reflexão. Poxa, caramba, tem bastante coisa para mudar. Mas o marco inicial foi o que a gente quer desse projeto. Então, esse foi o ponto inicial com todas aquelas pessoas que já estavam envolvidas. O estágio seguinte foi a gente separar aquilo que a gente queria atingir em frentes de trabalho. Então, a gente definiu lá uma frente de trabalho focado em processo, uma frente de trabalho focado em ofertas, outro focado em pessoas. Então, com essa estruturação, aí a gente conseguiu quebrar isso de uma maneira mais lógica e definir exatamente o que a gente ia trabalhar, né? Então, acho que também é um ponto bastante importante, né, de como a gente deu esse primeiro passo a seguir, quer dizer, teve envolvimento não só da consultoria, a gente esperando a mudança, que a mudança acontecesse por si só, mas teve muito esforço, muito suor do lado da Embratel também, engajando muita gente para que isso acontecesse. Tá? Então, acho que esse é um ponto bastante relevante. Aí, Andres e Marco, eu não sei se também vocês, nesse momento de estruturação, né, e pós-estruturação aí também, se vocês perceberam que teve algum ponto aí que foi divisor de águas também. Se eu puder falar antes, para mim a questão do multidisciplinar, porque quando a gente fala, e aí para tentar tangibilizar, né, uma das frentes de trabalho era de fato portfólio, ofertas, né? Mas quem que participava dessa frente? Tinha marketing, tinha produto, tinha financeiro, tinha operação, tinha entrega, tinha todo mundo, Tinha né? comercial. Tinha comercial. Então, assim, quem fazia era uma coisa muito transversal, né? Então, assim, processos. Quem trabalhava na frente de processos? Tinha produto, tinha comercial, tinha operação, tinha financeiro. Então, assim, essa questão de ser multidisciplinar, para mim, já foi a primeira grande transformação de a entrega ser nossa, né? Não ser só de uma área. Né? Então, assim, definir o objetivo, eu acho que se fosse colocar um passo a passo, definir o objetivo, determinar as frentes de trabalho, que elas fossem autônomas, né? No mesmo momento, tem eu que trabalho com você na área de produto, mas no projeto eu respondia por uma frente de trabalho e você por outra, então tem que ser autônomo, tem que ser cross, eu acho que aí já começa a primeira, e tem que saber onde quer chegar, mas não precisa ser grande às vezes, né? Não precisa ser assim, eu quero atingir o mundo. Dá para começar, e a gente teve várias fases do projeto. Num primeiro momento, a gente tinha um objetivo, depois a gente já teve outros, assim, vamos fazer pequeno, vamos fazer diferente, vamos começar, pensar grande, começar pequeno. Então, eu acho que essa flexibilidade deu muito certo para a gente. Eu vou adicionar as entregas, né?
Quando você tem as equipes multidisciplinares atuando e assim, de um formato não hierarquizado, como você bem disse, às vezes os nossos gestores trabalhando do nosso lado, né? Para fazer uma composição e uma entrega. E você ter as entregas contínuas, né? Porque aí a gente começa a pensar em métodos ágeis de trabalho, né? Se a gente olha o pensar grande e fazer grande, eu não consigo muitas vezes entregar e tangibilizar aquele objetivo maior. Isso demora muito. E aí a gente tem algumas barreiras, até organizacionais, né? Vamos colocar assim. Assim, a diretoria, os executivos falam, tá bom, mas e aí? Cadê a entrega? Onde tá? Me mostra. Você fazendo as entregas parciais, e essa frase é emblemática, né, Andresa? Pensar grande e começar pequeno. E as entregas, elas também podem ser pequenas, elas vão ser pequenas, porque você pensa, faz a projeção, o planejamento, executa a entrega. Volta na esteira, planeja ou continua entregando e faz uma próxima entrega, criando valor ao negócio, criando valor interno e externo. Então, isso é muito importante, é bem interessante. Foi esse movimento, Gustavo, colocando a resposta do seu ponto, justamente é isso que eu percebi. As entregas começaram a aparecer, vamos dizer assim, não que a gente não entregava, mas a gente demorava para entregar, né? E as entregas começaram a aparecer. E as entregas também não eram de uma pessoa ou de uma única área, era da equipe que estava formando. Então, quando você chega para discutir com uma outra equipe, uma certa entrega, todos já sabem, todos já estão alinhados. Então, isso facilita a comunicação. Um outro ponto que a gente melhorou bastante, né? É a comunicação entre áreas, entre pessoas. Sim, e a gente nesse ponto, né, do pensar grande e começar pequeno, né, a gente, eu lembro muito claramente disso, né, da gente no início do projeto falando, não, a gente quer transformar a Embratel, e aí a gente trazendo aquilo para a realidade, falou assim, não, ok, vamos transformar a Embratel, mas a gente vai começar com a equipe que está trabalhando no CCOE. Essa equipe já tem que começar a trabalhar diferente. A hora que essa equipe estiver funcionando de maneira diferente, alinhado com o modelo de trabalho que a gente quer chegar do CCOE, a gente escala um pouquinho mais. Estende isso para uma diretoria, depois estende para várias diretorias, depois estende para a Embratel como um todo. Então, esse pensamento também foi, poxa, foi muito emblemático mesmo de a gente ver como esse shift, né, na chave de trabalhar com entregas pequenas, como isso reflete totalmente no que a gente percebe de entrega no dia a dia. Hoje a gente pega o resultado, né, do que a gente teve durante o projeto, o que a gente tem feito e a quantidade de entregas que a gente teve. Tudo em direção a ter esse CCOE com qualidade, atingindo tudo aquilo que a gente tinha como sonho lá atrás. A gente vê hoje e fala, nossa, não é possível que a gente tenha entregado tanto em tão pouco tempo. Que foi uma mudança assim muito grande, né, nesse período como um todo. E época típica, né, Gustavo? Lembrando que é uma época típica, né? Nós estamos separados fisicamente, mas tecnologicamente falando, estamos muito unidos, né? As entregas estão acontecendo e até em alguns momentos melhoraram, né? Superaram expectativas. Isso é importante frisar. Sim. E aí, olhando para isso, né? Então, quer dizer, a gente passou por esse processo aí de trabalhar com MVP, testando e ampliando, e se estruturou, e agora, de fato, a gente tem já diversos clientes que já estão usufruindo desse modelo de trabalho novo nosso, né? E dos serviços, inclusive, que a gente tem levado ao mercado para ajudar. Mas talvez quem esteja assistindo a gente aqui esteja se perguntando também, poxa, estou querendo aproveitar um pouco desse conhecimento da Embratel, como que a Embratel pode me ajudar, eu preciso, né, estruturar um CCOE aqui dentro de casa, ou será que eu preciso estruturar um CCOE? Como a gente pode também apoiar as empresas para se beneficiar de todo esse processo que a gente passou, né, que foram de mais de um ano, né, que a gente está envolvido nisso diretamente, fora a etapa de estruturação que a gente teve, né. Então, como a gente pode contribuir com isso? Eu acho que um dos pontos que eu queria trazer é justamente da mudança de mindset que a gente teve, de ser muito mais consultivo para o nosso cliente.
né? A gente entender o desafio de negócio que nosso cliente tem na ponta e a gente tentar traduzir isso para as áreas internas dele, tentar ver como a gente ajuda a estruturar. Então, falando especificamente de CCOE, tem um ponto, um dos serviços que a gente consegue hoje também contribuir com os clientes é justamente na parte de consultoria de governança de cloud, né? Isso é uma das entregas, né, que estão ali concentrado com o Marco Feliziani, né, como consultor aí nessa área de governança, mas eu acho que é um ponto super relevante, né, de dar esse elo também, né, Marco, de conseguir linkar isso que a gente está fazendo, que é uma transformação interna da Embratel e de como a gente consegue levar serviço de qualidade para a ponta, mas também com o cliente que está precisando passar por isso, né? Eu Sim. acho que tem uma relação muito direta aí, né? É interessante, né? Nós já estamos executando em alguns clientes, né, esse trabalho, não só falando tecnicamente ou fazendo aquela pré-venda tradicional, vamos colocar assim, né? De falar, olha, qual que é o que você tem aí, vamos olhar a sua carga e eu vou fazer um projeto aqui e você analisa. Não, a gente vai analisar junto com o cliente, a gente vai entender o negócio do cliente, a gente vai desenhar as etapas de transformação e aí, óbvio, fazendo caixas de entregas, né? E validando se o cliente tem a necessidade ou se ele quer uma contratação nossa. Por exemplo, a gente pode dividir aqui uma camada de migração, né? Tem um entendimento e uma camada de migração para fazer essa transformação, né? Essa passagem de on-premise para a nuvem. Muitas vezes o cliente fala, não, eu vou fazer internamente, até por uma diretriz externa, né, matriz internacional, então ele precisa fazer a migração, a gente pode auxiliar num planejamento e deixar a execução para ele. Então a gente está muito mais quebrado em blocos e montar essa estrutura de serviço junto com a necessidade do cliente. É muito interessante esse movimento que nós estamos fazendo na parte de consultoria. Eu acho que a gente brinca aqui dentro de casa que a gente tem um grande Lego, né? Que a gente, eu acho assim, como cliente, se eu fosse cliente, né, da Embratel, eu queria, como resultado do CCOE, começar a ser percebida de uma maneira diferente no mercado, como um agente de fato impulsionador para a jornada em nuvem dos clientes. A gente se colocou no portfólio dessa maneira, procurou se especializar muito nisso e dividir, se eu pudesse dividir em 3 grandes blocos, né, que o Marco falou, seria migração, né, arquitetura de uma maneira geral, ou colocar, ou fazer do zero em nuvem, ou de fato migrar. FinOps, que a gente já falou algumas vezes aqui, então assim, a parte operacional e a parte de migração, a parte técnica, a parte financeira também, e a parte de sustentação. Esses 3 grandes blocos cobrem as necessidades, macro necessidades, e a gente se especializou muito nisso, como para ser um agente facilitador dos nossos clientes nessa etapa. Então, assim, e é muito flexível, é isso que o Marco falou, a gente pode entrar seja na execução, como no planejamento, e ele faz a execução, assim, qual que é o ponto de necessidade, né, que às vezes as empresas, assim, elas querem ter a sua própria operação, elas querem ter o seu dia a dia, mas como é que eu faço? Como é que eu monto? Eu preciso de apoio, até para conseguir escalar. Então, que a gente seja essa escala, que às vezes num momento de migração e de jornada é necessário, e depois deixa a casa organizada ali para seguir a vida. Eu acho que a gente tem uma flexibilidade muito grande hoje para suportar essas necessidades. Ou seja, Embratel, quero que você me ensine a estruturar um CCOI processo. Você pode me ajudar? Não quero depender de vocês. Podemos ajudar. Embratel, não quero crescer meu time, não quero ter uma operação inflada, eu prefiro terceirizar a parte disso, ter uma parte dentro de casa para serviços core e outra mais terceirizada que consiga me dar escala. Posso contar com vocês para isso? Pode também. E a gente pode fazer o mix dos dois, né? Também preparar aquele time mais enxuto dentro da casa do cliente para que ele opere a nuvem, né, com qualidade, que ele dê um próximo salto ali na maturidade dele de uso de nuvem, mas também, sempre que ele precisar, contar com serviços extras que a gente consegue entregar para ele, sem que ele precise o tempo todo estar capacitando a equipe dele em coisas muito específicas. Pode contar com especialistas que a gente tem dentro do nosso portfólio e ajudá-lo a fazer essa adoção de nuvem de uma forma que seja mais adequada para o modelo dele possível, né? Sem forçar a seguir nenhum modelo específico, né?
A gente pode falar, Gustavo, que é governar a quatro mãos, né? Isso é importante. De forma organizada, funciona e funciona muito bem. E a gente consegue auxiliar essa governança, tanto operacional, tecnológica e por aí vai. Importantíssimo esse ponto. Muito bem, a gente está chegando ao final aqui da live. Queria agradecer a Andresa, Marco, Sandro, que está aqui com a gente também, por esse bate-papo. Eu não estou vendo nenhuma pergunta aqui direcionada de vocês, então, se porventura escapou, acabou não chegando até mim, eu peço que, por favor, deixem no chat, não tem problema. A gente responde na sequência, eu me comprometo a responder diretamente aí para vocês. Eu, o Marco, a Andresa, a gente dar a resposta para vocês, mas queria agradecer e só fazer um pedido, né, que eu sempre faço no final das lives, espera terminar, vai aparecer um QR Code, um linkzinho para vocês clicarem e responderem a pesquisa do que vocês acharam dessa live, desse bate-papo, desse formato que a gente trouxe para vocês, porque a gente usa muito o feedback de vocês para melhorar o que a gente traz na sequência. Tá? Então, obrigado de novo pela presença de todos vocês aqui com a gente e vamos para a próxima, tem mais aí para frente. Obrigada, viu, pessoal? Obrigada, Gustavo, pela oportunidade. Obrigada, Marcos, Sandro. Até a próxima. Também agradeço a todos, Gustavo, Andresa, sempre estamos juntos trabalhando. Sandro, pela brilhante interpretação. E a todos vocês que nos assistiram, estamos aqui à disposição, disponíveis para bater esse papo, para a gente trocar ideias e fazer acontecer junto com vocês a transformação. Agradeço.